Quando a gente pensa na sociedade moderna, uma das principais coisas que vem à cabeça é velocidade. Pois é, em aspectos diversos, seja na conexão, seja no seu celular, seja na troca de informações, seja nos deslocamentos. Opa, nos deslocamentos? Será que nos deslocamentos a coisa funciona dessa maneira? Bom, talvez em rotas aéreas, talvez em rotas marítimas, ou talvez até em rodovias ou viagens de longa distância. Agora, nos grandes centros urbanos, velocidade com certeza não é uma palavra muito bem aplicada. Pois é, a gente sabe que nos dias atuais existe essa dinâmica intensa, decorrente, presente nas cidades, que envolve o famoso engarrafamento. Só para a gente ter uma ideia, foi feito um estudo no ano de 2018, onde se constatou que a média das pessoas no trânsito é de mais de 2 horas, 2 horas e 28 minutos ao dia. A soma desses valores resulta em 37 dias. Amigo, você passa mais de um mês no engarrafamento ao longo de um ano. Ou seja, é um cenário penoso e terrível. E você percebe que é um contexto que está longe de acabar. Por quê? Porque alguns elementos estão presentes nesse contexto do engarrafamento. Entre eles, o primeiro é o planejamento urbano e também o estímulo a veículos, aos automóveis individuais. Ou seja, tenha o seu carro, e essa é a perspectiva que você tem. Isso vai gerando um problema que parece que está bem longe de acabar. Hoje, então, vamos falar sobre mobilidade urbana, que diz respeito às condições criadas para que as pessoas se desloquem nas diversas zonas, nas diversas áreas de uma cidade. Como é que é esse cenário? Bom, você é morador brasileiro, você conhece muito bem. Você conhece muito bem a problemática envolvida, você já ouviu falar da violência no trânsito, você já viu alguma coisa na internet que te deixou pasmo. Por quê? Esse é um cenário de países subdesenvolvidos. Quando a gente vai para as nações desenvolvidas, você percebe que o cenário é um pouco diferente, embora ele ainda ocorra. Mas lá existem estímulos mais intensos para que haja cenários diferentes. Não que isso não ocorra ao redor do mundo, mas a gente percebe que a estrutura na qual foram organizadas essas cidades de países desenvolvidos reflete nos dias atuais um cenário positivo, diferentemente dos países subdesenvolvidos, que simplesmente foi o quê? Foi acontecendo. Não houve um desenvolvimento prévio. Se você pensar no Brasil, as cidades brasileiras planejadas são pouquíssimas. A gente tem Goiânia, tem Brasília, claro, tem Palmas. Está longe de corresponder a grande parte do Brasil e especialmente os grandes centros urbanos mesmo, que estão ali conectados no sudeste e sul do nosso país. A pergunta então é, esse cenário tem que ser revertido? Meu amigo ou minha amiga, quanto antes. Por quê? Porque esse contexto de engarrafamentos, ele gera uma série de problemáticas. Podemos citar, por exemplo, poluição, podemos citar prejuízos financeiros. Existe um dado aí da Fundação Getúlio Vargas que os prejuízos são mais de 60 bilhões decorrentes desse processo de engarrafamento. A gente está falando de indivíduos improdutivos que poderiam estar atuando, poderiam estar em movimento e eles estão paradões ali no engarrafamento. Então isso mostra um cenário desfavorável para a economia e para a vida dos cidadãos, até porque a gente pode citar estresse, aumento da ansiedade, insatisfação em sair de casa para ir até o trabalho. Quando esse indivíduo ele volta também do trabalho, ele já não tem mais nenhum vigor para produzir. Então todos esses elementos a gente deve colocar na ponta do lápis no que diz respeito a essa falta de planejamento urbano e também a esses constantes engarrafamentos, como eu disse, desmotivam qualquer trabalhador, qualquer cidadão, seja de qualquer idade. Você termina ali o ensino médio e fala, agora é faculdade, vamos nessa vida nova, você vai ficar parado no engarrafamento em algum momento. E, cara, isso é muito desagradável, estressante, cansativo, etc. E há uma contradição muito grande nesse contexto da mobilidade urbana. Por quê? Porque se sabe qual é o agente responsável pelas problemáticas no trânsito, estimular os cidadãos até automóveis particulares é um grande problema. Se você parar para pensar, um ônibus ele tem o que? Ele suporta 72 indivíduos. Olha a diferença, olha como o fluxo seria reduzido nas grandes cidades. Esse seria o cenário, mas a gente ainda vê o cenário contrário. Então ocorre sim esse estímulo ao transporte individual. Compre seu carro, seja independente, etc. Ter um veículo é muito bom, faz muita diferença, mas dentro dessa dinâmica das grandes cidades não é uma perspectiva interessante. Soma-se isso a falta de planejamento urbano, as coisas ainda continuam a acontecer, parece que a engenharia de trânsito não funciona da melhor maneira,
E não só isso, o transporte público ele é o que? Deficiente. A gente está falando de uma oferta de veículos muito pequena se observarmos a demanda de passageiros. Bom, e a gente observa a questão dos países desenvolvidos versus subdesenvolvidos. A gente percebe o quê? Que nos países desenvolvidos, no processo inicial de estruturação das cidades, que de modo geral foram bem planejadas, organizadas, buscou-se colocar as populações mais pobres, onde? Nos grandes centros urbanos, diferentemente dos países subdesenvolvidos, que as populações mais pobres ficaram afastadas dos grandes centros. E daí que esses indivíduos têm que sair das áreas mais pobres, que estão longe dos polos econômicos, que têm sim maiores oportunidades de emprego, e essas pessoas vão se deslocar para esses polos, né, e voltar para suas casas, tendo aí o chamado movimento pendular. Bom, e daí a migração pendular, né? E daí que nisso a gente vai ter essa dinâmica intensa dos engarrafamentos. E por que essas populações mais pobres não moram nas cidades, nas grandes cidades brasileiras, ou nos centros das grandes cidades? Por causa da especulação imobiliária. Os custos nos centros urbanos são elevadíssimos. Essa situação não é viável para esse indivíduo que tem uma renda que não permite que ele venha morar nesses grandes centros urbanos. Então a gente vai ver uma gama de problemas relacionadas à mobilidade. Tá? Nós temos uma limitação no sistema de transporte, deve haver sim uma diversificação ou uma intensificação na diversificação dos modais, né, os múltiplos sistemas de transporte. Bom, então vamos compilar tudo que foi falado até aqui para a gente chegar em outra parte da aula. A mobilidade urbana, ou seja, o deslocamento nas cidades é uma realidade, é uma necessidade, afinal de contas, seja para o trabalho, seja para os estudos, seja para o lazer, é fundamental essa movimentação e existe sim uma necessidade por parte dos gestores públicos de se planejarem, de se organizarem, de apontar novos caminhos para essa realidade. Por quê? Como está, gera uma gama de prejuízos, tanto de caráter financeiro quanto de caráter social. Falamos também que isso tem relação com o contexto histórico de formação das cidades brasileiras, que de modo geral foram acontecendo, não houve um planejamento prévio, e isso gera as problemáticas de hoje. A pergunta então é, qual o caminho para se ter uma nova realidade? Bom, aí existem inúmeras ideias de intervenções urbanas, são algumas estratégias para reverter o atual cenário. Você já viu alguma coisa sobre isso nos dias atuais? Por exemplo, bikes do Itaú, patinetes Yellow e coisas do gênero. Eu tenho uma lista aqui disponibilizada pelo site Catraca Livre com algumas ações voltadas para esse ramo. Então vamos lá, ó. Melhorar as calçadas, ampliar ciclovias, desenvolver hidrovias para aproveitar os rios como meio de transporte. O Brasil é um cenário bem viável para isso. Controlar o impacto de novas construções na cidade, optar por combustíveis menos poluentes, implantar pedágio urbano, mudar o horário de entrada e saída do trabalho, flexibilização do trabalho, é um cenário muito positivo. Poder retornar do trabalho em horários fora do padrão comercial, isso daria uma aliviada muito grande em todo esse fluxo do trânsito. Bom, então é necessário sim que haja intervenções, mudanças, novas óticas, novas leituras sobre esse contexto do deslocamento urbano. Por quê? Isso reflete tanto em um aspecto social, as relações com o espaço, aspectos econômicos, como foi citado, e a qualidade de vida dos indivíduos, a qualidade de vida que é algo fundamental. Então é isso aí, até a próxima, falou!